Ok. Olá, Renata! Seja bem-vinda! Deixa eu colocar o título aqui da live de hoje. Feliz de você estar aqui. Se você conhece o tema, por favor, participe, hein? Deixa eu deixar ele aqui. Fixar comentário. Eu tô fazendo uma live toda segunda-feira, e sempre a continuidade do programa que eu faço no Manhã na Band no sábado, todo sábado. E hoje o tema vai ser comunicação não violenta. Você conhece este livro aqui, ó, do Marshall Rosenberg? Vai ser pautado, a minha fala vai ser pautada um pouco sobre o que tem neste livro. É claro que este é um livro que tem, deixa eu ver aqui, ó, 268 páginas, não vai dar para 268 páginas nós conversarmos aqui em menos de uma hora, né? Que esta live ela vai agora das 8h15 até as 9 horas, que eu falo um pouquinho sobre o tema, dou continuidade sobre o tema abordado no sábado. E como eu falei no sábado, conhece, Rê? Então pode participar aí, por favor, hein? Contribua aqui. Deixa eu ver onde eu coloquei meu ar-condicionado. Aqui, tá aqui. Começa a esquentar, começo a falar, começa a esquentar. Mas fique à vontade se quiser colocar algum comentário, que eu sempre vou estar lendo aqui junto e comentando com vocês. E o que a comunicação não violenta vai trazer como temática? Ela convida, neste livro, o Marshall Rosenberg convida o leitor, primeiramente, a se questionar qual que é o seu estilo de comunicação. Você é uma pessoa que julga muito ou que se sente muito julgada? Você é uma pessoa que já, como qualquer outro ser humano, né, já magoou alguém ou se sentiu tremendamente magoada por outra pessoa? Oi, Vera, seja bem-vinda. Então, na realidade, quando a gente fala o tema, comunicação não violenta, o primeiro impacto para quem... Boa noite, Vera. Para quem está nos ouvindo pela primeira vez nessa temática, fala assim, não, eu não sou violenta. Que violenta, esse assunto não tem nada a ver comigo. Mas o convite é para que nós possamos observar até realmente o nosso estilo de comunicação. Muitas vezes a gente não se vê como uma pessoa violenta na comunicação, mas muitas vezes as nossas falas, a nossa palavra magoa o outro. Eu lembro bem que quando eu fiz aquele curso Caminho da Comunicação Autêntica com a Carolina Nalon, que é referência em comunicação não violenta, um curso formidável que quem quiser aprofundar eu indico. É um curso muito, muito bom. Eu fiz em 2019, acho, ou 2018. Acho que foi em 2019. Você tem várias aulas online, depois você tem um encontro presencial. Eu nem sei como que está acontecendo agora com a pandemia, mas é um curso excelente. E eu lembro na época que eu estava fazendo o curso e teve uma situação, acho que eu quero até começar a abrir essa live contando dessa situação para falar para vocês como nossa comunicação é violenta e a gente não percebe e magoa o outro. E é muito importante a gente começar conosco, para depois a gente ter as condições de olhar para outra pessoa e poder acolher também essa pessoa, né? E eu lembro que eu cheguei na casa da minha mãe um dia, estava com meu filho, e eu estava querendo ver a questão da cotação de dólar, de euro, eu não lembro na época. E eu estava com o meu celular, só que eu estava olhando outra coisa no celular. Daí eu pedi pro meu filho, ô Gabriel, dá uma olhada para mim quanto que tá o dólar. E daí eu sei que ele virou e falou assim, mãe, é só entrar aí no celular. Daí eu virei pra ele, eu conversando com a minha mãe, virei pra ele, se eu quisesse fazer isso, eu tinha feito. Olha aí pra mim. Extremamente grossa, né? E eu nem percebi, tava tão natural na minha fala que eu nem percebi que eu fui muito grossa com ele. Porque pra mim foi assim, automático. Ele falou pra mim, assim, mas se fosse pra ver, eu tava vendo aqui no celular, filho, mede aí pra mim. E daí passou, nós viemos embora. E no meio, na hora que tava chegando em casa, o Gabriel falou assim, mãe, você foi grosso comigo. Assim, eu? Fazendo um curso de comunicação não violenta? Eu, grossa? Na onde que eu fui grossa, filho? Como assim? E ele, assim, eu paparico, filho único, paparico ele. Sou super dengosa com ele.
Só que eu não tinha me dado conta que uma frase minha não caiu bem, uma frase minha foi eu achando que estava sendo assertiva e rápida e eu acabei magoando ele. Então, esta é a comunicação violenta que a gente tem, a simples, desde as simples até as maiores, né, quando as pessoas realmente de fato são agressivas, mas que nós não percebemos quando nós... O que é a comunicação? A comunicação que não tem a violência é aquela que a gente comunica com o coração. A gente comunica olhando para a pessoa, considerando a pessoa. E não é mimimi, é a questão do respeito, da empatia. E quando você está muito focado só em você e não percebe o outro, você corre o risco de ter uma comunicação violenta e você magoar e não sabe por que magoou. E daí vira, entra na banalidade, né? Vira tão normal o estilo de comunicação que as pessoas se agridem e não percebem. Então a reflexão primeira é assim, quando você foi violenta na sua comunicação e nem percebeu? E sabe, quando que você em algum momento falou assim, nossa, o que aconteceu? O que eu fiz? E não percebe que na realidade você se comunicou muitas vezes de forma violenta. E eu digo além, nem tá no livro, mas com certeza tá nos estudos do Marshall Rosenberg, em qualquer estudo de comunicação, que comunicar de forma violenta não é bater somente, não é xingar somente, porque às vezes o silêncio é uma forma de violência. Por quê? Porque você ignora o outro e você passa uma mensagem através do seu silêncio também. Então, o que nós precisamos fazer? Exercitar uma forma de comunicar que nos faça conectar com a outra pessoa e não se distanciar. Né? Por quê? Porque numa determinada situação, nós vemos com os olhos que a gente tem, com a nossa verdade. E muitas vezes esquecemos de ver a verdade do outro, o que está acontecendo com o outro. E ao invés de a gente se aproximar, a gente acaba se distanciando. Por quê? Porque eu fico presa na minha verdade e querendo muitas vezes impor a minha verdade achando que é o correto para o outro. Eu vou trazer aqui para vocês alguns trechos super importantes que eu tirei aqui do livro do Marshall Rosenberg, esse da comunicação não violenta, que ele vai falar o seguinte, muitas vezes a comunicação violenta, ela vem porque nós julgamos demais. Julgamos e pré-julgamos. Toda vez que você olha uma outra pessoa e já faz uma leitura do que ela está falando, do como ela está se apresentando, preste atenção se você está usando o juízo de valor. O que é o juízo de valor? É você ter o seu valor e você julgar o outro. Você já fazer uma leitura e já responder sobre essa leitura. E quando essa leitura não lhe agrada, o quanto você acaba usando da comunicação violenta e provocando também no outro a comunicação violenta. Uma forma de julgamento é você comparar. Então, quando você compara, principalmente para quem tem filhos, você fica comparando um filho com outro, você está de uma certa forma julgando. E se você está julgando, você está usando de uma comunicação que não conecta com o coração e se distancia. Isso é importante também nós estarmos nos percebendo. Ele tem um trecho do livro que ele fala assim, que nós ficamos perigosos quando nós não temos consciência da nossa responsabilidade por nossos comportamentos, pensamentos e sentimentos. Então, quando a gente não percebe, lembra que eu comecei com um exemplo lá com meu filho, eu fazendo uma fala que para mim estava passando cotidiana de ver isso logo para mim, e na realidade eu estava magoando ele e nem estava me percebendo. Por quê? Porque eu não exerci ali naquele momento, mesmo estando fazendo o curso, o exercício da autoconsciência. E qual é o perigo? Muitas pessoas, e eu me incluo isso lá no passado, embora continue exercitando, que eu sou ser humano, também posso estar vulnerável a isso. Nós nos escondemos atrás de que, não, eu sou uma pessoa assertiva, o que eu tenho que falar eu falo, eu só não estou ofendendo. Não, mas às vezes como você fala, como você coloca, você está comunicando de forma violenta. Você está gerando o distanciamento e não a conexão. E por isso que acaba acontecendo muitos conflitos relacionais. E você não entende porque às vezes outra pessoa está magoada com você, outra pessoa acabou te respondendo de forma que você considerou agressiva, mas você não sabe aonde que começou isso. E muitas vezes pode ter sido por uma
fala que você entendeu que era assertiva e de muita rapidez, sem conexão. Então ele diz o seguinte, que ele vai contar no início do livro, que a maioria de nós crescemos usando uma linguagem de, ao invés de nos encorajar alguém e perceber o que essa pessoa está precisando, a gente acaba rotulando, acaba colocando regras. E a pessoa vai se encolhendo e vai se distanciando. E daí você julga. Eu não sei se ao falar aqui para vocês está vindo alguma lembrança, vocês estão conseguindo lembrar de alguns fatos. Se quiserem comentar, pode comentar que eu leio o comentário aqui para todos também, tá bom? Eu vou trazer outros tópicos também que aparecem nesta teoria da comunicação. Teoria não, esta forma de se comunicar embasado na comunicação, nos estudos do Marshall Rosenberg, que é um psicólogo, ele morreu em 2015, que veio contribuir para que nós possamos ter uma comunicação que gere conexão, que gere paz, que gere relacionamentos saudáveis. Ele fala assim que o primeiro componente da comunicação não violenta acarreta necessariamente que se separe a observação da avaliação. Então, toda vez que você se vê, eu falei um pouco disso no programa no Manhã na Band deste sábado, toda vez que você se vê num conflito, você se vê numa situação que está desagradável para você, o primeiro passo é você observar o que está acontecendo e não avaliar, porque a avaliação vem conectada com o julgamento, com um senso crítico e muitas vezes a favor do observador e não daquele que está sendo observado. E aí acontece em seguida o julgamento. Então a avaliação tem que ser separada da observação. Você tem que observar o fato que você está vivendo. Porque quando a gente faz os dois juntos, a gente vai realmente estar julgando o outro e a crítica faz com que a outra pessoa se afasta. Quem nunca aqui vivenciou um feedback negativo sobre si? O primeiro passo, nós enquanto seres humanos, é nos distanciarmos. Se a gente não tem o poder da autoconsciência, a gente se defende e julga o outro, toma lá da cá. E aí não cria-se conexão e não consegue se trabalhar num relacionamento mais saudável. Então, quando eu paro e observo, eu vou conseguir distanciar das pessoas, porque toda vez que eu receber uma mensagem negativa ou aquilo que eu não agrado, eu vou ter 4 opções que o Rosenberg ele apresenta no livro dele. Que é o quê? Ou eu acabo me culpando, nossa, eu estava errada mesmo, nossa, puxa, ai, me desculpa, daí você vai para um padrão de humilhação, que também não liberta. Ou você passa para um outro, que você culpa o outro, não, mas eu fiz isso porque você é que não está entendendo, e acaba culpando o outro. A gente nunca pode esquecer assim, quando eu aponto o dedo para alguém, eu estou apontando 3 para mim, né? Então, é o convite para que eu reflita qual é o meu papel nisso tudo que eu estou vivendo. Ou eu posso ir num cenário de receber uma crítica negativa, eu posso estar escutando o que está acontecendo com os meus sentimentos e as minhas necessidades. Então, assim, o que está acontecendo ali e o que está causando esse desconforto? O que está acontecendo comigo? Que necessidade minha não está sendo atendida e que eu estou ali na defensiva? Ou que eu estou ali julgando o outro? Ou muitas vezes não acolhendo? Porque quando eu começo a conectar com a minha necessidade e entender, eu não preciso ir e atacar o outro. Eu posso começar a olhar qual que é a necessidade dessa pessoa que está me agredindo. O que está por detrás dessa agressão? Porque se eu partir do pressuposto que as pessoas são más, acabou. Né? Eu tenho que partir do pressuposto que ninguém entra numa situação, sai de casa, ou entra numa situação, ou entra num conflito porque quer, porque é mal. Ele está entrando nessa situação porque tem alguma coisa que também não está bem para ele. E como nós podemos achar um caminho de conexão, e não de julgamento, e não de distanciamento? Porque nós estamos acostumados a pensar que sempre tem alguma coisa errada com as outras pessoas, nunca é conosco. Este é o grande vilão da comunicação violenta. É você acreditar que o outro está errado. É você acreditar e defender a qualquer custo a sua verdade.
sem esquecer, sem considerar e perceber o que está acontecendo com a outra pessoa. Claro que quando nós estamos em sofrimento, nós tendemos a não olhar para o outro, mas quando nós pensamos que para ter uma comunicação que gere conexão, é necessário cada um fazer a sua parte, eu preciso fazer a minha. E quando eu faço a minha, eu abro um canal para o outro também. Daí vocês podem pensar, sim, Renata, e como que você faz no momento de estresse? Aí que está o grande desafio. Como nós vamos reagir de forma não violenta com aquelas pessoas que nos julgaram, com aquelas pessoas que nos magoaram, com aquelas pessoas que fazem mal para nós. Toda vez que eu olhar para esta pessoa que está me julgando, que está me magoando ou que está fazendo algo que não é bom para a minha vida, eu posso escolher o caminho de julgar também. Eu posso escolher o caminho de achar que eu sou ruim, ou posso escolher o caminho de entender o que está acontecendo. Ninguém é mal porque quer, ninguém xinga porque quer, ninguém fala mal do outro porque quer. É porque tem uma necessidade que não está sendo atendida. Tem algo que essa pessoa não está sabendo pedir. Que eu seja a mudança que eu quero ver no outro. E não que eu imponha a mudança no outro que eu acho que o outro tenha que ter. Tem que partir de mim. Então, o que tem que partir de cada um de vocês que está ouvindo na vida de vocês para transformar o mundo que vocês vivem? Porque do outro eu não dou conta, mas eu posso dar conta de mim. Eu posso ser o exemplo do que eu quero dos meus relacionamentos. Então, se alguém me magoa, se alguém tem uma comunicação violenta para mim, eu não tenho que ser submisso, eu não tenho que ser submissa, mas eu também não posso afastar. Por quê? Se eu afasto, eu não gero conexão. Agora, se eu pergunto, eu estou percebendo que você está desta forma, e tentar um caminho de conexão, assim, de ler o cenário, o que está acontecendo? Me parece que você ficou aborrecida porque eu cheguei atrasada para o encontro. Me parece que você ficou aborrecido porque eu não paguei aquele boleto no dia e acabei esquecendo. É assim, validar o sentimento de frustração do outro é um caminho para você não ter a violência, a comunicação violenta. Existem vários exemplos neste livro que acaba dando um cenário para nós. Por quê? Nós precisamos fazer um exercício de sair da escravidão emocional, porque quando nós ficamos focados na dor, na agressão, até mesmo, como eu disse, às vezes o silêncio é uma agressão, na discórdia, na briga, no julgamento do outro, quando eu fico só focada em julgar e interpretar o outro de forma a me justificar meu distanciamento e até muitas vezes o meu julgamento, eu fico num estágio de escravidão emocional que o Rosenberg fala. E como eu posso sair? Quais são os estágios que o ser humano, quando ele começa a criar uma conexão saudável, ele passa? Ele vai falar de 3 estágios que você sai da escravidão emocional e entra para a liberação emocional. E quais são eles? O primeiro estágio que o Rosenberg fala é você ver você mesmo como responsável do sentimento dos outros. Então, assim, esse é um estágio que você começa, sabe? Você para de brigar e vai achar assim, nossa, eu sou responsável por tudo isso que tá vivendo. Que não é um estágio bom, é uma escravidão emocional. Daí você passa para um outro estágio que é você ficar ranzinza. Que você fica com raiva, mas puxa vida, eu também, eu não quero mais ser responsável pelo sentimento de ninguém, eu não quero ser responsável por essa situação. Você fica numa confusão. Para você ir para o próximo estágio, que é o estágio da libertação emocional, que significa o quê? Eu começo a assumir a responsabilidade pelas minhas intenções, pelas minhas ações. Quando você foca em você, no seu 50% da relação, você tem mais predisposição para buscar uma relação saudável. Quando você só acusa o outro, que você está nesse conflito por conta do outro, você não vai chegar a nenhuma conclusão. Por quê? Lembra que eu disse? Quando você ataca, a resposta do outro é sempre ou se defender ou te atacar também.
Agora, quando você vai ao encontro para entender o que está acontecendo, realmente querer a conexão, você já vai até com outra energia. E daí começa a perceber o que está acontecendo e qual necessidade do outro não está sendo atendida, qual necessidade sua não está sendo atendida. Ele vai falar também que o que os outros dizem e fazem pode ser um estímulo, mas nunca a causa dos nossos sentimentos. Então, nós não podemos atribuir ao outro aquilo que eu estou sentindo. Mas eu estou assim porque você fez isso para mim. Eu só reajo dessa forma porque você me trata assim. Porque toda vez que você faz isso, você coloca uma algema de sofrimento na tua vida e nas tuas relações. Por quê? Porque você vai estar julgando. Você vai estar julgando e colocando no outro uma responsabilidade que pode até ser que o outro tenha, mas qual é a tua? A sua responsabilidade, a sua ação está sendo para melhorar o relacionamento ou para piorar? Qual parte que lhe toca? Em toda a relação tem 50% de cada um. O que você está fazendo com os seus 50%? Quando você vai pensar na comunicação não violenta, você tem que fazer um trabalho de não entrar no papel de vítima, de achar que você é que está sendo a pessoa agredida, e não que você tem também o poder de transformar esse cenário quando você olhar com conexão para o outro. O Lucas chegou, seja bem-vindo, Lucas. Já fiz uma entrada aqui no conteúdo deste livro aqui, né, que nós falamos no sábado do programa Manhã na Band, esse último sábado. Estou falando um pouquinho de alguns pontos fundamentais que aparecem neste livro que favorece a nossa reflexão sobre qual é o nosso estilo de comunicação. Nós temos um estilo de comunicação pautado em críticas, em julgamentos, em diagnósticos, fazendo interpretação do outro, ou nós temos conexão quando nós nos vemos diante de um conflito, de algo que não nos agrada. Nós buscamos a conexão ou buscamos julgar? E isso é uma situação bastante desafiante, porque nós vamos estar falando basicamente do juízo de valor. O quanto que nós julgamos o outro sobre o nosso valor, sobre aquilo que a gente acha certo. Que não é para abrir mão do que nós achamos certo, mas o quanto nós impomos ao outro a nossa verdade. E não entendemos muitas vezes o que está por detrás disso. Que não significa aceitar o que o outro está fazendo, que muitas vezes pode ser errado. Mas poder entender o que está por detrás nos faz pelo menos ser mais compassivos, buscar mais a paz. Por quê? A comunicação violenta, ela vem justamente como resultado de julgamentos, pré-julgamentos e do não exercício da conexão. Eu não quero entender o que se passa do outro lado, eu quero impor o que eu acredito que é certo. E isso daí vai levando a muitas atitudes alienadas. Por quê? Porque fica pautada em nossos valores e as nossas necessidades. Se eu exercito uma comunicação que fale mais e que reflita mais a minha necessidade, e ao falar de uma situação desagradável, eu falo da minha necessidade, do que eu espero, do que eu preciso, eu não vou atacar o outro, porque se eu julgo o outro que o outro está errado, o outro vai se defender, e o outro ou vai se defender ou vai me atacar. Agora, se eu falo da situação que eu estou vivendo, dos fatos que eu estou observando, o quanto isso tem impacto em mim, o quanto isso traz sofrimento para mim, o quanto isso não atende às minhas necessidades, eu estou falando de mim. Daí eu abro para conexão, porque daí o outro começa a ouvir. Mas se eu trago fatos, que é como eu falei no início da nossa live aqui, achando que eu estou sendo assertiva, que eu estou com a minha verdade, que eu estou querendo ser prático, muitas vezes o outro não recebe dessa forma. Mesmo que a tua intenção não fosse de ser agressiva, a pessoa ser agressiva, a gente acaba passando isso daí e desconecta. Daí não tem caminhos para você trazer uma linguagem da paz. Porque muitas vezes, como eu falei no sábado, se a gente não para diante de um conflito, a gente não para observar
a gente não vai perceber nem nosso sentimento. A gente vai e às vezes a gente acha que tá falando e não tá conectando com o outro. Eu não percebo o meu sentimento, consequentemente eu nem sei nem que necessidade eu tenho, e se eu nem sei que necessidade eu tenho, eu não vou saber pedir. Então, o que o Rosenberg também vai falar muitas vezes? Que as pessoas, às vezes na comunicação, não, então eu vou falar do meu sentimento, o que eu sinto, só que ela acaba usando uma linguagem que se chama de pseudo-sentimento, que isso também não gera conexão. E que linguagem é essa de pseudo-sentimento? Que exemplos são esses? Por exemplo, se eu falo assim, eu estou exausta com este trabalho, isso é um sentimento? Exaustão não é um sentimento. Por quê? Se eu estou dizendo que é com este trabalho, eu estou fazendo um pseudo-sentimento. Então, é um julgamento e uma crítica disfarçada. Não, eu estou falando que eu estou sentindo exausta com este trabalho. Sinto que você não quer ficar aqui. Como assim você sente que o outro não quer? Você está julgando o outro. Então, nós temos que prestar... Oi, tudo bem, Clara? Ana Clara, tudo bem? Muito bom, muito feliz de você estar aqui comigo de novo. Então, hoje o tema é comunicação não violenta. Não tenho expertise nesse assunto, estou trazendo o conteúdo deste livro. Tenho, sim, um curso que eu fiz com a Carolina Nalon, que é o Caminho da Comunicação Autêntica. Indico a todos que desejam fazer uma jornada sobre a CNV. A Carol é muito boa, é formidável e é referência nesta área. Tá? E eu tô comentando aqui um pouquinho desta autopercepção do seu sentimento e como você pode colocar isso na relação para tentar conexão com o outro. Mas o quanto é importante você prestar atenção onde tem sentimentos e onde é um pseudo-sentimento. Quando alguém fala, eu sinto que meus filhos estão chateados comigo. Como assim você sente? Você não sente que os filhos... Isso daí é um pseudo-sentimento. Você está julgando, lendo um cenário e já está supondo que os outros estão chateados com vocês. E isso daí, na realidade, é um julgamento, porque você não está falando de você. Quando você fala de um fato, do que você está observando, daí o outro começa a ouvir. Porque você vai falar o que você está observando. Olha, eu estou vendo que... todo dia você chega às 9 horas em casa e você sai do trabalho às 6 horas. Isso é uma observação. E daí eu sinto triste porque eu gostaria de ter um tempo com você. Você tá vendo que eu tô falando de mim? Eu não tô julgando. Agora, se eu vir e falar assim, eu sinto que você não tá nem aí com a gente, que você não liga pra nós. Por exemplo, se eu tivesse que falar isso pro meu marido, ou se eu qualquer outra pessoa que conviva comigo. Eu sinto que você não liga pra mim. Como que você não sente? Isso é um julgamento, isso é um pseudo-sentimento. Eu sinto triste porque daí eu vou pra minha necessidade. Meu sentimento eu sinto triste porque eu gostaria de ter um tempo com você, poder contar como foi meu dia, e quando você chega muito tarde, eu não consigo fazer isso. Daí segue pro último passo, que é um pedido. Será que você poderia, pelo menos 2, 3 vezes por semana, chegar mais cedo em casa? Para mim é importante ter um momento com você. Percebe que aí eu diminuo o conflito? Agora se eu vejo falando, você só chega tarde, é porque você acha melhor ficar lá fora do que aqui, você não sabe o que eu passo aqui dentro. Acabou. Isto é uma comunicação violenta. E isso não vai dar possibilidade para você expressar o que você realmente quer, que é a conexão. Você vai expressar formas de desconectar do outro. Porque o outro, ninguém gosta de ser julgado. Você gosta, eu não gosto. A gente vai acabar se defendendo e se justificando. E a justificativa causa o distanciamento. E isso daí acaba prejudicando as relações. Eu estou falando aqui de uma comunicação no nosso âmbito relacional, no nosso dia a dia, com pessoas próximas, com pessoas que convivem conosco, mas a comunicação violenta, ela está em todos os lugares. Num comentário que você faz na internet, no Instagram, no Face, no LinkedIn, de você achar que você está sendo assertivo, só que você está falando de uma verdade tua, tirando o mérito da verdade do outro. Não entendendo. Quando eu falo do meu sentimento, da minha verdade, não para impor, mas para falar do como eu sinto.
Só que se eu quero gerar uma comunicação, eu tenho que trazer uma linguagem que traga a observação daquilo que eu estou vivendo e que traga a expressão do como eu estou sentindo e do que eu estou precisando para gerar essa conexão. Tem uma charge que eu não sei se vocês já viram, que parece um menininho falando com a mãe falando assim pro menino: ah, você me decepcionou. Daí o menininho falou assim: isso eu entendi, eu só não entendo porque você está chateada comigo. Se quem criou as expectativas foi você. Por que muitas vezes a gente acaba entrando em conflito nos nossos relacionamentos? Nós colocamos expectativas no outro. Nós esperamos que o outro reaja de determinada forma. E quando ele não vem com aquela forma, nós nos tornamos... nós negamos a reação do outro e a gente julga. E daí a gente quer colocar, que é o tal do pseudo-sentimento, colocar nosso sentimento na responsabilidade do outro. Eu me sinto assim porque você não liga pra mim. Não, você se sente assim porque você tá escolhendo, não importa o que fizeram com você, sim o que você faz com o que fizeram com você. Você se sente assim porque não houve a conexão ali, que 50% é a tua parte. O que você faz para gerar esta conexão? O que você faz para poder realmente se conectar com o outro? Porque é muito importante que nós possamos ouvir o outro. E até quando nós falamos, nós primeiramente escutar para a gente compreender e não para a gente responder. O que acontece muitas vezes quando nós ouvimos o outro falar? A gente já ouve para ter um contra-argumento. E um contra-argumento que muitas vezes ele está velado num ataque. E daí que começam os conflitos, daí começa a comunicação violenta. Volto a pontuar aqui. Eu entendo que a comunicação violenta não é só a verbal e não é só a física. O silêncio, muitas vezes, é uma comunicação violenta. Por quê? Porque ele é pautado de desprezo, é pautado de julgamento velado, porque às vezes eu não falo, mas só um olhar me derruba. Só um olhar acaba julgando, principalmente dentro de família. E isso é muito importante a gente estar olhando. Que às vezes, não, mas na minha família... não tem esse tal de comunicação violenta. Não tem, mas as pessoas conversam? Não conversam. Cada um tá no canto, as pessoas estão felizes, estão leves, estão conversando. Oi, Ju! Seja bem-vinda! Muito feliz também de você estar aqui, Ju. Quiser contribuir alguma coisa desse tema aqui, que eu sou uma aprendiz em comunicação não violenta, mas estou trazendo um pouquinho para vocês aqui o que contém neste livro do Rosenberg. Então ele vai falar assim que é muito importante a gente escutar para compreender e não para responder. Isso é uma porta de entrada para uma comunicação que gere conexão e não distanciamento. E para isso é muito importante que você conheça quais são os obstáculos para você não exercitar a empatia. Porque o que é a empatia? A empatia é a capacidade de eu me colocar no lugar do outro para olhar com os olhos do outro, entender o que está acontecendo e não para julgar e não para trazer a minha verdade. Toda vez que alguém chega me trazendo uma temática, me trazendo um assunto, para que eu gere conexão, eu preciso acolher essa pessoa, é ouvir sem julgar. Ouvir sem ficar com pena, ouvir sem querer aconselhar, falar faça desta forma, sem querer competir. Tem pessoas que ouvem o seu sofrimento e quer competir com ele, porque ela quer contar o sofrimento que ela viveu maior que o teu. Então assim, nossa, hoje eu não tô bem, acordei com uma dor de cabeça. Nossa, mas você não tem noção, eu tô com dor de cabeça desde antes de ontem. Gerou empatia? Não gerou. Gerou conexão? Não gerou conexão. A pessoa vai sair, a comunicação não vai fluir. Ou ela vem para educar. Não, eu já falei para você, faça mais isso, tome esse remédio, vai no médico. Gerou conexão? Não, a outras pessoas só quer que acolha ela. Você quer, se você traz esse obstáculo, você quer tá competindo quem está sofrendo mais, ou você quer ensinar como a pessoa deve fazer, ou você quer consolar, dando conselhos. Isso não gera conexão, isso gera afastamento. Porque muitas vezes, quando alguém vai conversar, ela está querendo ser acolhida. Então, um dos obstáculos para a empatia é quando você não quer ouvir. E uma das portas para a comunicação não violenta é quando você quer impor a tua verdade.
onde você não dá brecha para ouvir qual que é a necessidade do outro. O que o outro está pedindo dentro de uma fala que parece ser brava, desrespeitosa. O que está por detrás disso? Que dor está por trás de uma fala agressiva? Porque você... Quando eu digo o seguinte, que para nós que... Vocês que estão aqui me ouvindo, para mim que estudo bastante também, quanto mais conhecimento nós buscamos, mais responsabilidade nós adquirimos nas relações. Porque muitas vezes eu estou me relacionando com uma pessoa que ainda está no estágio, não de forma pejorativa, mas da ignorância. Ela não tem o acesso a esse conhecimento para poder ter uma boa resposta que você tem a obrigação de ter. Então aquele 50% que é meu, ele é muito mais cobrado do que o do outro que não tem acesso a esse conhecimento. Então, se eu estou me relacionando com uma pessoa, por exemplo, que tenha uma comunicação violenta, a partir do momento que eu já tenho um conhecimento de como poder traçar um caminho de conexão, eu tenho a responsabilidade de trazer uma nova resposta, uma nova possibilidade deste encontro. E uma das formas sistematizada pelo Marshall Rosenberg é seguir esses 4 passos. Observar o que está acontecendo, o que o outro está falando. Conectar com o meu sentimento, como eu me sinto ao ouvir essa situação. Que necessidade é a minha, mas principalmente que necessidade é daquele que está me agredindo. O que está por detrás dessa agressão? O que ele está magoado? Qual é o pedido que tem? Porque não é... Muitas vezes o outro vem com falas ofensivas, mas ele está falando de uma dor que nós não conseguimos ouvir, né? Então, assim, como eu posso pedir, como eu posso ter um caminho para para não julgar, para conectar, para gerar empatia? Eu tenho que perceber que existem obstáculos de empatia e um deles é eu começar a querer resolver a situação. Então, eu tenho que primeiro ouvir, acolher, tentar entender, é isso que eu estou entendendo? Será que você está nervoso por conta disso? Fazer uma leitura sem julgamento, para que o outro valide se você está percebendo certo ou não. E daí começa uma abertura para o diálogo, daí começa uma conexão de coração para coração. É fácil? Não, não é fácil. Mas para que a gente possa dialogar de uma forma que elimine a comunicação não violenta, existem 4 etapas num dos livros que dos e-books que a Carol Nalon fez. Ela cita 4 etapas para você realmente poder usar uma comunicação não violenta. Que a primeira, ela diz o seguinte: comece uma conversa com um fato e não com uma interpretação. Porque toda vez que você interpreta algo, você já provoca o distanciamento. Toda vez que você traz uma fala julgando o outro, ou não apresentando os fatos, mas sim trazendo um julgamento, você não vai promover conexão com a outra pessoa e não gera transformação. Demonstre o segundo passo, a segunda etapa que ela vai falar da comunicação, assim, demonstre empatia. E o que é demonstrar empatia? É como eu falei, se alguém está sendo agressivo e está falando, tenta entender o que está por detrás destas palavras. O que essa pessoa está querendo transmitir para você? O que está acontecendo? Daí você vai para a terceira etapa, que é a autenticidade. O que é autenticidade? Você vai falar como você observa, o que você sente com isso, que necessidade sua não está sendo atendida. Por exemplo, eu vejo um fato, vamos falar da situação que a gente está vivendo hoje. Com essa pandemia, quantas mortes, quantas pessoas queridas indo embora. E daí eu olho para o lado, eu vejo meu vizinho fazendo festa, tendo balada, vindo um monte de gente. Eu tenho a opção de julgar, porque assim, dentro do protocolo, essa pessoa está fora do que é o correto. Ou eu tenho a opção, se for uma pessoa que eu possa manifestar o que está acontecendo comigo, eu posso falar do meu sentimento. O quanto eu fico triste, o quanto eu tenho medo, o quanto eu fico insegura ao ver que os protocolos não estão sendo seguidos. O quanto que seria muito importante, não só para mim, mas para a humanidade, que as pessoas tivessem essa consciência. E muitos não têm, realmente muitos não têm. Mas quando eu exerço falar do coração,
que eu exerço o falar sobre mim, sobre a minha necessidade de segurança, a minha necessidade de perceber que as pessoas, daí é um pseudo-sentimento, de querer que as pessoas mudem para que eu fique bem, mas de poder falar do meu coração, do que está sentindo, eu abro para o outro ouvir. Se eu vou e julgo e trago a minha verdade, que é a minha assertividade, eu vou provocar mais comunicação violenta, mais desconexão. Temos que prestar atenção que o quanto nós estamos usando da autenticidade ou do sincericídio. O que é o sincericídio? Eu tenho que falar tudo que eu tiver que falar, eu falo mesmo, porque eu pensei e falei, eu sou desse jeito. Tem pessoas que falam assim, né? Eu sou desse jeito, toma lá da cá, as pessoas já sabem que comigo é dessa forma. Sincericídio promove conexão ou desconexão? Provoca empatia ou antipatia? Promove o acolhimento ou o distanciamento? Né? As pessoas gostam de estar perto de pessoas com sincericídio ou perto de pessoas que são autênticas, que falam a partir dela, sobre a leitura que ela faz. E daí você passa para a quarta etapa, que é assim, o que realmente você quer? Como você pode pedir com o teu coração? Como você pode realmente falar para não gerar uma comunicação violenta? Fácil? Não é fácil, com certeza não é fácil. Mas daí, volta, para que eu possa finalizar aqui, volta o convite, quando nós formos pensar em comunicação não violenta, é pensar assim, qual é o seu 50% para promover a paz nos seus relacionamentos. Começa através dos seus relacionamentos, através de você. Você é uma pessoa que, quando está num cenário conflituoso, você faz o exercício do parar, exercitar a autoconsciência, observar os fatos, perceber seu sentimento, suas necessidades e saber pedir. Você faz isso ou você já reage julgando, usando o seu juízo de valor e não conseguindo e nem querendo entrar na verdade do outro, mesmo que essa verdade aos teus olhos seja distorcida? Você promove a conexão ou o julgamento? Você facilita, você abre caminho ou você fecha portas? E daí tem um princípio 90/10, eu não sei se vocês que estão me ouvindo, que vão me ouvir aqui, já ouviram falar, que foi apresentado por Stephen Covey. Stephen Covey fez aqueles 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, escreveu esse livro, Os 7 hábitos das famílias altamente eficazes, e ele traz uma reflexão sobre a comunicação, o estilo de relacionamento, através do princípio do 90/10. E que princípio é esse? Ele diz o seguinte, que 10% da vida está relacionado com o que passa com você. Os outros 90% está relacionado à forma como você reage ao que passa com você. E o que isso quer dizer? Realmente nós não temos controle sobre 10% que acontece na nossa vida, com o que nos sucede, com os fatos em si. Mas nós não podemos evitar, por exemplo, que façam festas, que tenham atitudes erradas, que aconteça um evento desagradável. Nós não podemos evitar. 10% do que acontece, nós não podemos evitar. Mas nós não podemos evitar, por exemplo, que um carro quebre, que um avião atrase o voo. Nós não podemos evitar que um semáforo fique no vermelho na hora que a gente quer passar correndo. Mas quem vai determinar os outros 90%, como nós vamos reagir diante dessa situação, somos nós. Então, assim, como é a sua reação? Por exemplo, daí ele vai trazer um fato, um cenário que faz a gente parar e refletir. Ele coloca uma historinha. Por exemplo, você levanta de manhã com a tua família, sua esposa, vamos imaginar se é um homem, o seu homem, você é a esposa, o marido e um filho. Daí você tá tomando café com a sua família muito bem, e daí sua filha pequena vem e derruba o café, ele vai trazendo esse exemplo, derruba o café na camisa branca tua, e você tava prontinho para ir embora pro trabalho, porque tinha uma reunião importante.
Você não tem controle sobre o café que caiu na sua camisa. Esse controle você não tem. E nem a sua menina fez de propósito para derrubar na sua camisa porque ela queria isso. Não, esse é um fato dos 10% que nós não temos controle. O que vai acontecer após esse fato é o que vai determinar como será seu dia. Então você se irrita, você repreende severamente sua filha, você censura sua esposa por ter deixado a xícara na beira da mesa. E daí começa aquela batalha verbal, um xingando o outro, que não presta atenção, que é muito lerdo, que é isso, aquilo, criando ofensas, comunicação violenta. Os 90% ali dizia respeito a quem? Ao acaso, à tua reação. Ah, mas como você é o sincericídio, ou você tem um pavio curto, você vai lá, o que você fez, burra, xixinha, e acha ruim, o que vai acontecer na cena seguinte? Você vai estar resmungando bravo, porque vai ter que ir lá trocar a camisa, se atrasar. Quando volta, a sua filha vai estar chorando, porque criou-se um clima, o clima está todo pesado na casa. Daí ela acaba perdendo o ônibus da escola. O que acontece? Além de tudo, você vai ter que levar a sua filha para a escola. Daí você vai correndo, sai correndo e esqueceu a maleta da reunião, saiu correndo para levar a filha para a escola e depois ir para sua reunião. O guarda te multa, porque você estava correndo, estava em alta velocidade, você é multado. Depois de 15 minutos de atraso, você chega na escola, deixa sua filha, ela nem olha para tua cara, bate a porta e vai para dentro da escola chateada com você. O dia já começou com o pé esquerdo, não é? Quantas vezes? Vão fazer as associações aí no cotidiano de cada um de vocês. E ao chegar atrasado lá no escritório, você se dá conta que você esqueceu a maleta. Além de estar atrasado, esqueceu a maleta lá em casa. Não pôde chegar lá no horário certo. E por quê? Por que tudo isso aconteceu? Por que seu dia foi péssimo? Temos 5 alternativas. Foi por causa do café que caiu na sua camisa branca? Foi por causa da sua filha que não prestou atenção e jogou o café, caiu o café, é responsável por o café ter caído? Foi por causa da sua esposa que não deixou certinha a mesa do jeito que pudesse prevenir que o café caísse? Foi por conta da multa do trânsito? Ou foi por sua causa? Foi porque, pela forma, os 90% teu, como você reagiu a um momento de estresse, que o seu dia ficou ruim. Vocês acreditam que uma vez eu contei essa história, acho que uns 10 anos atrás, para uma cliente no consultório, e ela falou, a culpa foi da menina, que não prestou atenção. Então assim, quando nós temos o hábito de sempre culpar o outro pelo infortúnio que está nos acontecendo, nós não exercemos... Oi, Polly, que legal que você está aqui! Seja bem-vinda. Nós não exercemos a autorresponsabilidade. Porque a autorresponsabilidade pressupõe-se que, se eu estou num cenário conflituoso, qual é a minha posição? Qual é os meus 50%? E para continuar com o meu mal-estar, qual está sendo os meus 90%? Porque neste cenário do café caindo na camisa... A resposta correta é a E, foi por conta dele, da reação sucessiva dele de descontrole que acabou levando o dia dele ficar ruim. Porque se ele tivesse falado a hora que o café caiu na camisa, ele pudesse até chamar a atenção, ô filha, da próxima vez presta mais atenção, olha o que você fez com o pai, vou ter que correr correndo trocar de camisa, e já levantasse e fosse fazer isso, muito provavelmente a hora que ele voltasse para a mesa já ia estar limpa com outro café para ele. Mas não, o responder agressivamente, o entrar numa comunicação violenta, o ser impulsivo ou não ter controle do que está acontecendo e não fazer leitura de cenário, fez com que o dia tivesse sucessivas situações que é aquela frase que as pessoas se apoiam. Nossa, hoje acordei com o pé esquerdo, só aconteceu coisa ruim. Não, foi a forma como você reagiu no primeiro evento estressante do seu dia. No seu primeiro evento estressante, você já respondeu de forma... negativa, você já veio com julgamento, você já veio com a briga, você já não promoveu a conexão. E quando não tem a conexão, você não consegue
ter um dia de paz, ter um dia leve, ter relações leves. A diferença vai estar sempre nisso, nesses 90% que diz a nós, diz respeito a como nós reagimos a cada situação que nós vivemos. Este é o princípio 90/10. Quando nós vamos falar da comunicação não violenta, nós não podemos perder de vista que não é uma coisa para ser engessada, mas é o norte desses 4 passos fundamentais. Observa o que você está vivendo. A dor que você está sentindo, ok. Observa os fatos, não julga, não pré-julga, não use juízo de valor. Não é só a sua verdade que é a única verdade. Perceba como você se sente, conecte com o seu sentimento, acolha seu sentimento. Porque você acolhendo, você vai perceber que necessidade você tem. Muitas vezes, a essência do ser humano, a necessidade que ele tem é de ser reconhecido, de ser amado, de ser respeitado. E como você pode pedir isso? Seja específico, né? O exemplo que eu dei no marido que chega tarde em casa. Fala para ele da importância que para você é ter um momento com ele conversando sobre o dia e que para que isso aconteça, você pediria, que é o último passo, para ele pelo menos 2, 3 vezes por semana buscar vir mais cedo para casa para vocês terem um momento juntos. Quando você começa a falar de você, dos seus sentimentos e da tua vontade de se conectar, você não vai estar julgando o outro. Agora, quando você já aponta que o outro é displicente, que o outro não está fazendo isso, que o outro está fazendo de propósito, você já fecha as portas. E daí você acaba vivendo o inferno astral, né? A partir do momento, o livro vai dizer assim, que a partir do momento em que as pessoas começam a conversar sobre o que elas precisam, ao invés de falarem do que está errado com outras pessoas, a possibilidade de encontrar maneiras de atender as necessidades do outro aumentam enormemente. Então, a partir do momento que você começar a falar sobre você, do que você precisa, você dá a oportunidade para o outro fazer o mesmo, falar dele, do que ele precisa. E daí vocês terem uma conexão. Por quê? Porque a qualidade das suas relações depende de você, ou seja, de 90% de você. Esta é a principal mensagem da comunicação não violenta. Conseguimos conectar quando nos isentamos. Julgar, nós julgamos. Agora, usar juízo de valor, apontar e condenar aquele que é diferente de você, sem entender o que está acontecendo com o outro, isso não promove paz. Isso promove violência. Qual é a tua parte para contribuir para a paz ou para a violência na tua vida, nas tuas relações e até mesmo para o mundo? Acho que essa fica a reflexão para todos nós aqui. Eu vi que no meio aí também, acho que entrou meu irmão Luiz Antônio. Fico super feliz da minha família estar podendo me prestigiar aqui também. A Poliana, minha menina linda, menina, uma mulher, mãe de 2 filhas aí, linda, linda. Fico super feliz. Feliz com o Lucas, que é um fofo que eu... Lucas, hoje eu fiquei com vontade de conversar com você, viu? Com as suas postagens lá. Eu só não liguei para não ser indelicada, você tem seus compromissos aí, mas eu tive vontade de conversar com você, dar um parecer também sobre a sua dor, sobre a sua fala. Qualquer dia desse a gente vai ter a oportunidade de ter uma gostosa conversa, que você parece ser uma pessoa muito, muito especial. Agradeço a todos vocês que passaram por aqui, a todos vocês que vão assistir o vídeo depois, que eu tenho visto pessoas assistirem novamente. Volto a frisar, não tenho expertise em comunicação não violenta, mas sou uma boa leitora, tento colocar em prática, uso muito com os meus clientes também no consultório, que meu consultório hoje é virtual, é aqui. E eu acredito que se a gente pode realmente exercitar esse conhecimento e colocar em prática através da nossa autoconsciência, a gente já está fazendo uma grande diferença no mundo. Obrigada a todos e uma ótima noite para vocês todos aí. Até segunda-feira que vem. Sábado, 10 horas, no programa Manhã na Band. Estarei lá no quadro Diálogos Autênticos, mas eu convido a vocês, se programem das 10 a quase meio-dia. É um programa maravilhoso, super gostoso, super diversificado. E vocês vão encontrar comigo lá, com o Lucas e com o Abel. Aguardo vocês. Beijo!